Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argus sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Rebeca Gompertz, eu sou repórter do relatório Argus Brasil Gas Markets. No episódio de hoje, eu converso com Fernando Giacchini Lopes, diretor do Instituto TOTO. O Instituto é o órgão emissor local e representante da International Tracking Foundation no Brasil. O Instituto é responsável pela emissão dos créditos de garantia de origem de gás renovável, o GasREC, assunto do nosso episódio de hoje. Bom dia, seja muito bem-vindo, Fernando. Bom dia, Rebeca. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para falar tudo sobre certificados de origem de biometano. Vamos lá. Vamos lá, Fernando. Bom, para começar, eu queria entender o que exatamente é o GasREC. Qual que é o diferencial dele em relação às alternativas disponíveis no mercado, como os CBIOS e os créditos de carbono? Basicamente, Rebeca, o GasREC é um certificado de garantia de origem de biogás ou biometano. Na prática, imagina que uma indústria consome gás, por exemplo, a partir de um gasoduto, e ela sabe que nesse gasoduto tem tanto gás natural fóssil quanto biometano. É uma situação real aqui do Brasil em alguns locais. Na falta de informação, por conservadorismo, essa indústria vai reportar o consumo e a queima de gás natural. Se a gente consegue marcar cada metro cúbico, cada milhão de BTU de biometano que é injetado nesse gasoduto e transforma isso num certificado, a empresa lá na ponta do gasoduto pode adquirir os certificados e se tornar proprietária dos atributos ambientais do biometano, chegando ao ponto de poder reportar o consumo de 100% de biometano, dando assim a garantia de origem para o combustível que ela está usando. Isso vale para o gás, para o biometano como combustível, mas vale também para o gás como insumo, como, por exemplo, na fabricação de, eventualmente, hidrogênio ou que já existe, que são fertilizantes. A diferença em relação aos outros instrumentos é que ele é simplesmente um instrumento de rastreabilidade e garantia de origem. O CBIO, ele é um certificado de descarbonização de natureza regulatória. Ninguém usa CBIO para fazer relato de emissões de gás de efeito estufa. O CBIO faz parte de um programa regulado no Brasil, chamado RenovaBio, e quem tem obrigação de comprar CBIO são as distribuidoras de combustível, mas elas não queimam combustível. Então é um ativo ambiental de natureza diferente que não conflita com o certificado de garantia de origem. E os créditos de carbono são geralmente projetos que reduzem emissões de gás de efeito estufa ou removem carbono da atmosfera, mas geralmente são projetos de redução que comparam um cenário real com um cenário teórico e apresentam uma teórica redução de emissão. Então tem uma série de componentes subjetivos de opinião nesse tipo de projeto, diferente da garantia de origem do biogás e do biometano, que é alguma coisa baseada em fatos e a gente só emite esses certificados após o fato, ou seja, os certificados de biometano são 100% baseados no fato. Outra aplicação desses certificados GasREC é, por exemplo, se o empresário troca a sua frota ou parte de sua frota rodoviária de gasolina ou diesel, no caso diesel, para GNV, gás natural veicular. É muito difícil garantir que, viajando pelo Brasil, você vai consumir biometano dentro do posto de combustível. No posto de combustível, você tem uma bomba de GNV, que lá pode ter mais biometano do que gás natural, só biometano, eventualmente, se está perto de um produtor de biometano. Mas, de novo, existe uma bomba específica de etanol, não existe uma bomba específica de biometano. Então, o frotista, o dono da frota, ele vai fazer o consumo de gás dentro da estrutura pública e vai comprar certificados de garantia de origem para dar rastreabilidade para o seu consumo e aí usufruir da enorme redução de emissão que o biometano fornece no caso de transporte rodoviário. Entendi. O GasREC tem, então, um papel importante a cumprir no mercado. Mas qual é exatamente o atrativo dele para as indústrias locais, Fernando? Basicamente, é a redução de pegada de carbono. Uma indústria hoje, ao consumir gás natural, ela está colocando na sua pegada de carbono cerca de 2 quilos de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico consumido.
tá? Então são 2 quilos de CO2 por metro cúbico. Se o consumidor industrial consegue garantia de origem de biometano, ele vai conseguir uma redução da ordem de 99% de emissões, ou seja, a emissão é praticamente zero. Então, isso envolve muitos setores industriais que são heavy users, né, grandes consumidores de gás natural, e que a própria natureza do processo tecnológico não permite uma eventual eletrificação. Então, porque com a eletrificação a gente tem os instrumentos de garantia de origem de energia elétrica, que são mais abundantes aqui no Brasil. Mas as indústrias consumidoras de gás, que são aqueles setores mais difíceis de abater, elas usam o certificado de gás natural renovável, né, o gás REC, para poder reduzir as suas emissões chamadas de escopo 1, né, que é a queima de combustível. Então, basicamente, o atrativo do gás REC para a indústria local é você conseguir diminuir a sua pegada de carbono, as suas emissões diretas de CO2. Entendi. Agora falando um pouco mais do cenário político em volta desse tema, considerando que o PL Combustível do Futuro está em tramitação no Senado e atualmente ele inclui a criação de um certificado de origem renovável de compra obrigatória para o biometano, qual espaço o GasREC pode ocupar enquanto crédito voluntário? Na verdade, o Segob acabou emulando, né, o que já existe aqui no Brasil, que é o GasREC, há cerca de 4 anos. Né? Ou seja, o projeto acabou utilizando o conceito do book and claim, né, o conceito de desvinculação da molécula física do atributo ambiental da molécula. Então, nisso a gente fica muito feliz porque vê que nossa ideia, criada há 4 anos atrás, deu frutos. O projeto do Combustível do Futuro, na verdade, traça, no final das contas, uma decisão da sociedade que deseja que seu gás natural tenha um componente de renovabilidade. Assim como a sociedade decidiu, por exemplo, que nossa gasolina deveria ter etanol em percentagens elevadas, porque nós queremos ter um combustível mais verde, assim como a sociedade decidiu que o nosso diesel deveria ter biodiesel, assim como a sociedade decidiu que as nossas propriedades agrícolas deveriam ter um percentual de área reservada para a natureza, que são as reservas legais, o projeto do Combustível do Futuro, por meio de uma decisão do Parlamento, colocou uma cota crescente de biometano dentro do gás natural. Independente dos motivos que levaram a isso, é uma decisão da sociedade, mas o projeto ele inova ao dizer que essa cota de consumo regulada pode também ser alocada para consumidores voluntários, ou seja, uma cota obrigatória pode ser revendida para um consumidor voluntário. Isso é uma questão de preocupação, porque dependendo de como a contabilização for feita, isso pode gerar um duplo beneficiário. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado nessa alocação. É possível trabalhar nesse aspecto. Agora, o que basicamente ocorre é que o mesmo conceito do GasREC vai ser usado no Segob e a gente está trabalhando para unificar as iniciativas. Porque dentro do projeto do PL do Combustível do Futuro, especificamente na parte do biometano, você tem de um lado a criação de uma cota obrigatória de consumo e de outro lado o conceito da segregação da molécula física e do atributo ambiental que pode ser aproveitado para o mercado voluntário. Então, tem algumas perspectivas. Uma perspectiva é que as cotas de consumo obrigatório possam ficar num sistema e todo o sistema voluntário continuar no GasREC, ou então a unificação desses dois instrumentos, dado que existe uma intercambiabilidade entre o certificado de garantia de origem regulado e o certificado usado para fins voluntários, né, que seria quase que um mercado secundário desse certificado que já foi usado para compliance. Então, a gente está trabalhando, tem discutido esse assunto quase que semanalmente e estamos adaptando a nossa plataforma do GasREC para atender a eventual futura demanda do Segob. Falando um pouco sobre essas diferentes iniciativas que surgem ao mesmo tempo, eu queria entender um pouco melhor como se navega em um mercado como o do biometano, que ainda não possui um padrão de certificação. Onde que o GasREC ainda pode crescer? Na verdade, o que a gente viveu nos últimos 4 anos foi a criação de um mercado, né? Nós criamos um ativo ambiental que não existia, que é o certificado de garantia de origem, e passamos 4 anos convencendo
algumas organizações a usar esse instrumento ambiental, dando como garantia um sistema de governança robusto, que é, inclusive, acreditado pela Fundação iTrack. A gente viveu isso no certificado de energia renovável e de energia elétrica, né? Nós criamos esse ativo também em 2012, 2013, e agora o pessoal abre o olho dizendo, puxa vida, mas o mercado cresceu, etc. Mas a gente ficou 6, 7 anos só divulgando, disseminando a ideia para que hoje virasse realidade. Hoje cerca de 15, 20% da energia elétrica de negócios no Brasil tem garantias de origem. E isso foi um trabalho de muitos anos do Instituto Totum, junto com as associações representantes do setor elétrico. E esse é o mesmo trabalho que a gente vem fazendo no gás, que agora foi emulado com a criação desse certificado de garantia de origem. O que pode fazer esse mercado crescer, um dos inibidores do crescimento desse mercado é a dubiedade da principal plataforma de relato de emissões, que é o protocolo GHG. O protocolo GHG, ele em 2015, criou a possibilidade de que certificados de gás fossem usados. E com essa diretriz e o conceito dos certificados de energia renovável, de energia elétrica renovável, várias jurisdições, vários países criaram mercados, inclusive regulados, com que transacionam certificados de gás. Isso é muito comum, isso existe nos Estados Unidos, no Reino Unido, na própria União Europeia. Surpreendentemente, em 2020, o protocolo GHG simplesmente retirou essa possibilidade do documento que tinha sido editado em 2015, sob o pretexto de que esse assunto deveria ser mais estudado e seria relativo ao escopo das organizações. Na prática, o que isso gerou? Aquelas jurisdições que criaram seus mecanismos de regulação, continua valendo a regra. Enquanto jurisdições, como por exemplo o Brasil, onde só existia o mercado voluntário, acabou ficando num limbo em função do protocolo GHG. Então, eu não tenho dúvidas de dizer hoje que a indústria brasileira, ela tem uma desvantagem em relação à indústria de outras jurisdições, onde existem programas regulados de certificação de biometano, porque nessas outras jurisdições a forma de redução de emissões é mais simples, mais barata do que aqui no Brasil. Então, a gente tem trabalhado junto ao protocolo GHG aqui no Brasil para que os certificados sejam aceitos, principalmente na realidade brasileira, onde a nossa infraestrutura de distribuição de gás não é tão desenvolvida quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, até porque lá, se eles perderem o gás, eles morrem de frio, diferente da realidade aqui do Brasil. Então, aqui a gente tem uma realidade do grid de distribuição de gás e temos também outra realidade que grande parte das fontes de biometano estão distantes dos consumidores de biometano, a não ser os aterros sanitários, outros biometano gerado a partir do agronegócio, normalmente está longe das grandes cidades onde existem as indústrias. Então, mecanismos de certificados conseguem cobrir essa lacuna, a lacuna logística de permitir que indústrias longe do biometano físico possam usufruir dos benefícios do biometano. Então, isso é algo que a gente está trabalhando junto na esfera estadual, também junto ao protocolo do GHG. Eventualmente, sendo aprovado o projeto do combustível do futuro nos termos em que ele se encontra, aí a gente vai criar a jurisdição, aqui na nossa jurisdição a gente vai criar a regulação, e aí a gente vai poder usufruir dos certificados. Vamos tentar fazer isso antes, né? Conseguir essa competitividade antes que o projeto de lei seja aprovado, para que as empresas possam usufruir mais cedo desse instrumento. Muito obrigada pelos insights, Fernando. O mercado de GasREX pode se tornar cada dia mais relevante no Brasil e a Argos vai continuar a trazer todas as novidades desse setor. Muito bom, Rebeca. Eu destaco 2 eventos próximos onde nós vamos trabalhar nesse mercado, vamos discutir a questão dos certificados de biometano. Um evento agora é na semana que vem, em Amsterdã, o REC Market Meeting 2024. É um encontro muito grande, mais de 700 pessoas que vão falar de instrumentos de mercado para ativos ambientais. Eu vou fazer uma palestra, vou participar de um painel sobre certificação de biometano, né, que é a nossa certificação chamada iTrack-G, independente do que está acontecendo aqui no Brasil. O Instituto Totum, ele é um emissor, ele é um code manager, ele é um responsável pelo código de biometano a nível mundial. Nós somos escolhidos pela Fundação iTrack
para gerenciarmos o código de biometano em todo o mundo. Então a gente está desenvolvendo e aplicando o mesmo GasRec que existe aqui no Brasil em países como Austrália, Colômbia, Chile, México. E esse é o evento da semana que vem. E nós vamos ter aqui no Brasil Conferência Internacional da Fundação iTrack, que vai ser em julho, 1, 2 e 3 de julho, aqui na cidade de São Paulo. É uma conferência internacional, toda em inglês, vai ter gente do mundo inteiro e lá nós vamos discutir os instrumentos de mercado, os ativos ambientais para rastreabilidade de energia elétrica, biometano, hidrogênio, captura de carbono, enfim, vários itens ligados a esse processo de descarbonização. Então, eu convido todos a entrarem no site do I-REC Standard e se inscreverem para essa conferência internacional. Muito legal, Fernando. Obrigada pelas dicas. Podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!